começar qualquer coisa, se alguém mandar no grupo que eu não aceitei, não sei o que, fala que eu tô dando aula, quem mandou chegar atrasado. Vamos lá, então. Quando aparecer, vocês falem para mim. Tá beleza aqui. Beleza. Apareceu lá. Tranquilo. Daí qualquer coisa, se por acaso a internet cair, né, como sempre, aí vocês mandam uma mensagem, dá uma ligada para mim, que daí eu não vou conseguir ver se eu cair, entendeu? Naquele esquema, vocês podem fazer perguntas, enfim, né? Tentem não dormir. Tentem não dormir. Beleza, galera. Então, na última aula, a gente deu início, né, à parasitologia. E eu comecei a falar de alguns vermes, né? Eu falei de algumas situações da questão de hospedeiros, né? Hospedeiros intermediários. Eu falei aquela situação que alguns parasitas precisam de vários hospedeiros. Aí eu citei até um exemplo, né? Que é qual que eu falei? Aquele exemplo que precisa de vários hospedeiros. Eu lembro do desenho, mas não vou lembrar do nome. É. Ele parasita qual órgão? É o do rim, professor? É o do rim, isso. Quem lembra o nome dele? Alguém lembra? Oh, Jesus, eu anotei em algum lugar. É o Dioctofima, né? O Dioctofime renale. Beleza. Então a gente falou sobre ele semana passada, né? Só para exemplificar a questão de hospedeiros, né? De ciclo, que tem parasita, então, que precisa passar por vários hospedeiros, não é de apenas um. A gente falou também a questão da parasitemia, né? Que na verdade a relação parasita-hospedeiro ela é benéfica, ela existe, na verdade, assim, é benéfica para um dos lados, né? Então, para o parasita está sendo benéfica. Só que a doença ela só aparece quando? No desequilíbrio, né? Então acontece algum desequilíbrio ali, esses parasitas serão capazes de causar doença. Mandei alguns vídeos elucidativos para vocês sobre o controle, né? Que alguns parasitas até transformam o metabolismo dos hospedeiros para conseguir o que eles querem, né? Então, mandei uns videozinhos lá, só a cunho de curiosidades, mas é importante saber isso, então, né? Que é a nossa matéria, é parasitologia, e saber que existem esses parasitas aí que são capazes, então, de até mudar o comportamento do seu hospedeiro. Tudo assim, afim, o próprio nome já diz, um parasita, ele está ali parasitando, então ele também pode causar danos, né? Ok. Então hoje a gente continua, a gente vai para a nossa aula 2, que é a classificação, epidemiologia e profilaxia. Então aqui vocês fizeram já a atividade relacionada com nomenclatura, tal, e é sobre aquilo lá que a gente vai falar hoje, certo? Então aqueles nomes, esses nomes que a gente chama dos parasitas, por exemplo, igual o Dioctofima renale, todo esse sistema de nomenclatura com dois nomes, eles foram criados por Linneu lá em 1758, né? Então, esse cara aí que foi responsável por nomear as espécies. Sempre falo para vocês, já adianto, né? Na nossa aula a gente vai aprender isso hoje. Vocês já viram na biologia, estão revendo aqui, mas o nome, galera, o primeiro nome, por exemplo, Dioctofima, ele corresponde ao quê? Família, classe, o que é? Lembram dessa parte da biologia? Filo, classe, tananã. O que vocês acham que essa palavra É o gênero. representa? Oi? É o gênero? Isso, ótimo. Então, sempre o primeiro nome vai ser o gênero, e ele é em maiúsculo, certo? Então, ele sempre tem que ser escrito dessa maneira. Então, por exemplo, Dioctofima.
Então, vai ser o D maiúsculo e escreve a palavra. Gênero. Depois, o renale significa o quê? Quem lembra? É a classe? Família? Seria a espécie, Ah, tá? tá. Então, sempre o segundo nome é daí a espécie. Então, renale. Essa renale é a espécie daquele dioctofima. Então, podem existir outros dioctofimas, certo? Só que o renale é aquela espécie. Então, aquele tipo de espécie é o renale. Beleza? Então, dioctofima renale, certo? Então, gênero e espécie. E a espécie? A espécie, ela é obrigatoriamente escrita em minúsculo. Então, primeiro, dioctofima maiúsculo, renale minúsculo. Ok. Então, gênero e espécie. O O que primeiro mais que... nome é só a primeira letra maiúscula ou ele é inteiro? Não, desculpa. Só a primeira letra, tá? Ah, Quando eu tá. falo assim, é só a primeira letra. Daí, por exemplo, renale também, né? Só que renale todos vão ser minúsculo, né? Ok? Então, a primeira letra maiúscula, gênero, Joctofima, por exemplo, e espécie renale, minúsculo. O que mais que precisa na hora da escrita desse gênero e espécie? O que vocês observam aí quando vocês veem o nome científico de um parasita? Se ele tá meio deitadinho, que eu não sei falar o Isso, nome. isso. Aí ele tem que estar em itálico, né? Se você estiver digitando. Mas se você fazer manuscrito, ele tem que ser sublinhado, certo? E o sublinhado é separado. Então você vai fazer um sublinhamento em dioctofima e um sublinhamento em renale, beleza? Então, se for o caso de fazer uma prova manuscrita e tiver que escrever o parasita, vocês têm que escrever e sublinhar, né? Porque vocês não vão fazer itálico na escrita, tá? Vocês vão escrever normal e fazer um sublinhado. Ok, então esse sistema. Vou admitir só mais um aí, porque apareceu aqui. Agora eu não consigo mais admitir ninguém. Vamos lá. Então, esse sistema de escrita foi proposto por esse cara, por esse Linneu aí em 1758. Só que naquela época eram só 3 reinos que existiam: era o protista, o plante e o animal. Depois que teve uma nova divisão, aí acrescentando outros reinos aqui, tá? Isso aqui vocês já viram na biologia, já viram em ciências moleculares, estão vendo de novo aqui agora, tá? Então tem o reino Monera, que é responsável pelas bactérias. Lembrando que bactéria pode ser considerada um parasita, né? Só que daí a gente não vai estudar bactéria porque você já tem a matéria de bactéria, que é a microbiologia, certo? Então, o reino Monera são seres unicelulares e procariontes. Lembram de ser procarionte, aquele que não tem aquele núcleo definido, então o material está todo disperso no citoplasma e tal. É o reino mais primitivo, né? São os seres mais primitivos. São os primeiros seres que surgiram lá naquele mar primitivo, lembra? Depois a gente tem o reino protista. Esse reino a gente vai estudar, tá? Inclusive hoje eu já vou falar de um protozoário que faz parte então desse reino. São seres unicelulares, então cada indivíduo é um, né? Então é um ser unicelular que é um indivíduo, só que ele já tem esse núcleo bonitinho, tá? Então eles são eucariontes. Seria uma evolução, digamos assim, de uma bactéria. Óbvio que não tem nada a ver. É só um exemplo, tá? Comparando aí na evolução. Aí o reino plant, né? Que daí são as plantas, enfim. Animais, todos os seres pluricelulares, que são heterotróficos, vertebrados, invertebrados, enfim, tudo. O resto e fungi, que é o reino, então, dos fungos. Mas de interesse aqui pra gente, né? A gente vai falar muito dos protozoários.
e também do Animalia, que vai entrar os invertebrados, né? Certo? Então aqui é só mais um critério de classificação. Então, o reino Monera são os procariontes, a maioria com parede celular, são unicelulares. As bactérias, então, elas podem ser autótrofas ou heterótrofas, tá? Reino protista são seres eucariontes, com ou sem a parede, são seres unicelulares e podem ser também autótrofos e heterótrofos. E aí por aí vai, né, galera? Certo? E os heterótrofos, obviamente, que eles são. O reino animalia são heterótrofos. Eles precisam de uma fonte de alimento. Certo? Isso aqui para lembrar. Então, como eu falei hoje, o que é importante na nossa classificação binária, porque são os dois nomes ali, né? Então, vai ser gênero e espécie. As espécies, então, são seres semelhantes em decorrência do patrimônio genético. E os gêneros são características em comum. Então, como eu falei, Dioctofima é o gênero. Então, eu posso ter vários Dioctofimas de outras espécies, certo? Então, os gêneros são características em comum, geralmente relacionado ali com estrutura, e a espécie ela só muda algumas coisas, tá? Algumas coisinhas. Por exemplo, eu tenho Ehrlichia canis, eu tenho Ehrlichia felis, certo? Que um exemplo é uma bactéria, mas só para questão de nome, tá? Então a Ehrlichia é o gênero, só que ela vai ter as espécies específicas. Então, Ehrlichia canis, Ehrlichia felis, certo? Entenderam? De boa. Então, o reino, aí entra aquela classificação de reino, filo, classe, ordem, família, e aqui vai ser onde a gente vai nomear, então, esses parasitas. Nessa parte, nessa última parte aqui mais seletiva, digamos assim. Ok, então alguns exemplos aqui, né? O reino vai ser os principais, então, Animalia, Protista, Monera, Fungi, Plante. E aí, quando você estiver falando, então, de vertebrados ou invertebrados, seres heterotróficos fazem parte do reino animal. Daí um exemplo aqui, filo dos cordados. Geralmente aqueles que possuem a tal da notocorda, né? Mas não vou entrar em méritos aí. A classe vai ser aquela parte de mamíferos, por exemplo, né? Então, classe mamália, ordem primatas, família hominide, aqui que é o que é nossa importância. Então, gênero Homo e espécie Homo sapiens. Então, aqui o sapiens seria a espécie. E aí tudo chama Homo sapiens. E ainda vai ter situações que eu vou ter subespécies, certo? Então, canis lupus familiares. Mas conforme a gente for falando dos parasitas, aí vai chegar alguns exemplos que tem subespécie, outros não. Bom, então em parasitas, quando a gente tem então patologias por parasitas, a gente vai ter o sufixo -ose após o gênero. Então, por exemplo, leishmaniose, babesiose, erliquiose. Então, lembram lá quando a gente explicou inflamação? Que toda inflamação tem o it, rinite, orquite, otite e tal. Aqui outro macete parecido. Então, a gente vai ter situações de parasitose, então de infecções, de doenças causadas por parasitas, que vão ter esse sufixo -ose, certo? Então, leishmaniose, babesiose, erliquiose e por aí vai. Então, outra coisa importante, vocês não podem trocar. Por exemplo, quando vocês querem falar da doença, vocês têm que falar esse ose. Por exemplo, animal lá tem leishmania. Não é leishmania. É óbvio que a gente fala corriqueiramente, assim, informalmente, a gente fala dessa maneira.
mas não é o correto. O correto é você falar que ele tem leishmaniose, certo? Ele tem leishmania, ele tem o protozoário, certo? Mas não quer dizer que você tem que falar sobre a doença. Então, o jeito correto de falar é leishmaniose. Isso é muito importante na escrita, né? Por exemplo, quando vai fazer uma prova, uma apresentação, e existem esses erros de linguagem, né? Ah, então o animal está com leishmania. Não, leishmaniose, tem o parasita. Também não estaria errado, né? Que ele tem o parasita. Mas o ideal é você falar a doença. Vai ter algumas doenças que fogem a essa regra, mas são bem poucas. Um exemplo aqui é tripanossomíase, tá? Então, isso não é uma tripanossomose, certo? São só alguns exemplos que mudam, que mudaram lá na hora da nomenclatura, certo? Dúvidas até aqui? Até agora não. Então, beleza. Então, até agora vocês viram, a gente está falando sobre nomenclatura. A gente falou que essa nomenclatura foi proposta lá por Linneu, lá em 1700 e pouquinho. E antigamente era só 3 reinos, depois que acrescentaram mais 2 reinos. Mas os de interesse aqui na parasitologia, a gente vai falar muito de reino animalia e protista, né? Que são os protozoários. A gente está falando sobre nomenclatura, que tem a divisão binária, a nomenclatura binária, na verdade, né, que eu falei aqui, só para classificação. Classificação binária, que possui 2 nomes. Essa classificação binária, então, é composta por um gênero e uma espécie, certo? O gênero é escrito em maiúsculo, a primeira palavra, e a espécie minúscula. Quando você estiver fazendo digitado, igual aqui, nesse caso está errado aqui, porque não está em itálico. Mas sempre os nomes eles têm que estar em itálico ou sublinhado, no caso, se você estiver escrevendo, certo? Falei sobre o termo que se usa quando vai se classificar uma doença. A doença, então, vai ter sempre o sufixo "ose". Opa. Então, aqui é só para afirmar o que a gente está falando, né? Então, quando nos referimos a determinada espécie, devemos utilizar a nomenclatura correta, que seria a forma latina e binominal, ou seja, a espécie designada por 2 palavras, tá? Então, a primeira vai representar o gênero, deve ser escrita com a primeira letra em maiúsculo, e a segunda representa a espécie, que deve ser escrita com letra minúscula. E essas palavras devem ser sempre grifadas ou escritas em itálico. Então, por exemplo, canis lupus, ou no caso ele colocou lupus com acento aqui, tá? Então, sempre dessa maneira que vocês vão escrever, isso é muito importante, tá? Inclusive, relatório de estágio, TCC, é uma das coisas que tira ponto na escrita. Então, se vocês não tomarem cuidado na hora de escrever essas coisas, na hora da sua apresentação, do seu banner, se tiver escrito não estiver dessa maneira, vocês já perdem alguns pontos, tá? Porque isso aqui é escrita padrão, é uma base isso aqui, tá? Então, sempre tem que ser escrita dessa maneira. Aí eu coloquei alguns exemplos, porque assim, senão a aula ia ser muito curta, né? Então eu vou colocar alguns exemplos para a gente falar também umas curiosidades, né? Porque para atrair conhecimentos para vocês. Aqui eu coloquei esse exemplo, que é aquela vespa, né, das colmeias. Ela recebe esse nome de Galéria melonella, beleza? Tentem falar em casa, tá, galera? Vocês estão aí, podem falar sozinhos aí, treinem a fala. Só deixa Então o chama microfone Galéria desligado. melonella. Tá tudo bem? Galéria melonella, certo? É uma vespa da colmeia, tá? Então ela chega, é uma praga isso aí nas colmeias. Para quem trabalha com mel, elas consomem ali o mel, destroem as colmeias, tá?
Mas o que é importante para nós, veterinários, e vocês, né, estudantes, é que a gente tem que aprender alguns modelos que poderiam ser usados na experimentação animal. Hoje em dia, todos vocês sabem que o uso de animais para experimentação já está caindo, né? Então, daqui uns 10 anos, 15 anos, às vezes nem vão usar mais animais para fazer os experimentos, certo? Por quê? Porque estão descobrindo novas formas de estudo de outros animais, outros seres que têm, por exemplo, algumas substâncias parecidas com as nossas, humanas, tá? Então, por exemplo, aqueles testes dermatológicos que usavam cosméticos, né, que se usavam, por exemplo, os coelhos, não precisa mais. Hoje em dia se usa outras espécies que não precisam passar pelo comitê de ética, por exemplo, tá? Esse é o exemplo, tá? Então pode ser usado uma vespa em experimentação. Obviamente que não é para qualquer coisa, né? Então vou passar para vocês ali algumas situações que poderiam ser usadas esses animais, certo? Então um deles é a Galéria melonella, que é conhecida então como a vespa das colmeias, que elas podem ser usadas então para experimentação, certo? Entenderam essa parte de experimentação? Você vai substituir, então, camundongo, coelho, macaco, tá? Por esses animais. Então, não é tão agressivo aqui. Esses animais não precisam passar por um código de ética, por enquanto, né? Vai que lá no futuro vai aparecer lá o defensor da vespa do mel, né? Tudo pode acontecer. E eu ainda acho que tinha que fazer as experiências com os gatos. Pois é, eu não sei de nada. Então, a Galéria melonella, ela pode ser utilizada, então, para avaliar a eficácia antimicrobiana e antifúngica. Então, você não precisa mais usar um animal, um camundongo, sei lá, para testar um antibiótico. Você pode usar esse experimento com esse animal, certo? Ela responde muito bem, porque você vai avaliar os padrões ali de resposta imune. Esse ser aqui, ele tem um sistema imunológico parecido com o nosso. Aí vocês pensam, quem que foi o cara que estudou isso, que conseguiu descobrir isso? Pois é, estudaram e viram que esse ser tem um sistema imunológico bem parecido com o nosso. Então, na hora que eles injetam ali uma substância, e eles vão injetar justamente, né? Deixa eu ver minha seta aqui, nessas dobras aqui, ó. Eles vão injetar com uma agulha de insulina, né? O antibiótico, e aqui ele vai fazer o controle. Então, o que que acontece? Às vezes, esse ser aqui, essa larva, ela muda de coloração, aí você vai observar se ela morreu, se viveu, tá? Então, aí você faz um controle imunológico com esses animais. E aí, mais um nomezinho para vocês decorarem: Galéria melonella, certo? Aqui mostrando todas as capacidades que se usam, né? Então, ela vai ser usado mais por causa de para testar então toxicidade de antifúngicos, antibióticos e a eficácia desses antibióticos e antifúngicos. E como eu falei, o sistema imune desses animais é parecido com o nosso. Então, na hora que se injeta nessa porção aqui, ó, você vai injetar então um antibiótico, você consegue observar a mudança aqui da resposta imune desse animal, certo? Galéria melonella. Aí tem mais um, que esse é bem doido também, que é a Drosophila melanogaster. Como eu falei, essa matéria é nome, galera. Tem altos nomezinhos doido e tem que saber. E tem que tentar falar também. Então, Professor, Drosophila. Oi, pode falar? a Ellen tá querendo entrar. Ai, meu Deus. O que que eu falei? Tem que ter horário, meu Deus do céu.
Deixa eu falar com ela. Bom dia, Ellen. Ellen? Bom dia. Ixi, tá sem microfone? Oi, bom dia. Bom dia, o que aconteceu? Que você não conseguiu estar aqui 7h30? Eu tava no ônibus, professor. E Hã? aí eu tinha tentado entrar, eu tava no ônibus, daí eu tinha tentado entrar, mas aí a internet tava caindo de Itaporã pra Dourado, sabe? A gente passa lá na aldeia. Mas Nossa, agora eu entrei. Bom, beleza. Tenta chegar obrigada. às 7h30, semana que vem. Tá bom. Tá bom, então. Beijo. Vamos lá, então. Voltar. Denise, cadê? Pera. F5. Pera aí, galera. Muita calma nessa hora, porque quando sai tem que voltar tudo. Professor, me tira uma dúvida. Pode falar enquanto isso, pode falando. Se for escrito, né? A gente tem que sublinhar. Se for Isso. manuscrito. E aí sublinha os dois nomes? Os dois nomes, só que você vai sublinhar separado, Ah, tá. entendeu? Obrigada. Imagina. Ai, meu Deus, agora não vai ficar grande. Pera aí. Calma aí, meu Deus. Vai no pequeno mesmo agora, pera aí. Deixa eu tentar aqui. Depois que sai uma vez, é muito chato. Professor, em relação àquelas coisas que eles falam que não são mais testadas em animais, né? Que nem produtos veganos, né? Que nem tem muito shampoo também que já é vegano. Mas se eles não são testados mais nesses animais, eles são testados no quê? Então, pode ser um experimento desses insetos aqui. A maioria hoje em dia está sendo testados nesses animais, entendeu? Nesses insetos. Pode ser, não tem que ver, entendeu? Porque eles não são considerados assim, por mais que são, eles fazem parte do reino animalia, né? Mas não são considerados assim animais, sabe? Então, às vezes pode Entendi. ser isso. Mas é legal você procurar, tipo, pegar a base desse shampoo, né? E provavelmente vai ter o trabalho desse shampoo, entendeu? Entendi. Nossa. Obrigada. Oi, não vai rolar. Vou ter que ser no pequeno, galera. Pera aí. Que depois que sai uma vez, já não dá mais. Não dá mais. Beleza. Aí tem gente ainda tentando entrar. Meu Deus. É o Vinícius, caiu, de certo. Então vamos lá. Então o próximo aqui é a Drosophila melanogaster. Beleza? Então a Drosophila Professora, melanogaster não tá também. aparecendo o slide, não. Não? Ixi, Não. Não, não tá beleza. aparecendo nada. Agora foi. Agora deu. Beleza. Então o próximo aqui é a Drosophila. Alguém falou mais alguma coisa? Não, né? Então tá. Então o próximo aqui, exemplo que a gente está dando para nomenclatura e aplicação clínica desses animais é a Drosophila melanogaster. É uma mosca de fruta. Aqui eu apresento para vocês a diferenciação, o dimorfismo sexual. Então as fêmeas elas têm esse olho mais avermelhado e os machos esse olho mais esbranquiçado. Beleza? Drosophila melanogaster. Elas são usadas, galera, essas moscas são testadas então em doenças neurológicas. Então, por exemplo, experimentos para doença de Parkinson, Alzheimer, é tudo usado nesses animais, tá? Então, eles são testados para essas doenças. Então, eles induzem o Alzheimer, o Parkinson nesses animais e depois fazem um teste com os medicamentos. Então, por exemplo, como que seria isso? Eles aplicariam, então, até por via oral. Então, imagina, dar forçadamente um alimento para uma mosca.
É trabalho para louco, né? Mas existem essas pessoas que fazem isso. Então, eles dão lá esse alimento, que é com o medicamento, então induz essa mosca a ter o problema neurológico ali. Uma mosca dessa, galera, tem 100 mil neurônios. Então, bastante neurônio. Então, Ah, por mas que isso que esse olho ela. vermelho aí, ela deve ter bem pouco já, hein? Pode ser, né? Então, elas possuem 100 mil neurônios. Óbvio que um ser humano tem bilhões de neurônios, né? Mas é um ser que tem vários neurônios que dá para fazer esse tipo de experimentação. Aí você induziria, então, a doença desses animais e depois vocês fariam tratamento. Como que é avaliado? Eles pegam, tipo, vamos imaginar aí um cavalo de corrida, não tem as pistas de corrida? Ok. Então eles fazem umas pistas de corrida para cada mosca e colocam elas nessas linhas e colocam um atrativo no final do corredor, digamos assim. E aí vocês vão testar, porque se ela tem alguma distúrbio neurológico, ela não vai conseguir andar em linha reta, por exemplo, tá? E para fazer o estímulo dessas moscas, eles dão pequenos choques. Então levam um choquinho, começam a andar, e elas têm que andar em linha reta, certo? Entenderam como que é feito? O experimento. Isso aqui que eu estou falando é só exemplo que a gente está falando de nomenclatura hoje. Eu estou trazendo algumas coisas, curiosidades aí que existem no mundo científico para vocês, tá? Então, hoje em dia não se usa mais, se usa ainda, óbvio, né? Mas está caindo muito o uso de animais na experimentação. Então, por exemplo, essa mosca é utilizada para testar doenças neurológicas. Então, uma das doenças testadas é a doença de Parkinson e Alzheimer. Aqui eu coloquei esse quadrinho só para vocês verem a importância dessa mosca. Então, ó, na experimentação, o macaco, obviamente, seria o mais próximo dos seres humanos, depois os camundongos, os ratos. Depois a gente tem o zebrafish, que é esse peixinho aqui que tem essas listras, que seria então melhor do que a mosca. Então, na experimentação, esse peixe ele seria melhor. Só que aqui já entra um pouco do código de ética tal para utilizar esse peixe, né? Agora daqui para baixo não precisa. Então a gente tem as moscas que podem ser utilizadas, a gente tem a questão da vespa, do mel que eu falei. Ainda tem um verme, que é o C. elegans. Esse verme também é utilizado para experimentação, porque também tem um sistema imunológico parecido com o nosso. Que doido, né? Então é só uma curiosidade para vocês saberem que existe aí no mundo científico, então, essas experimentações que não necessariamente, então, porque às vezes pode ter alguém no grupo que, eu quero fazer mestrado, doutorado, tal, mas eu não quero, porque pode, normal. Pode ter alguém aí falando, mas eu não quero judiar de camundongo, eu não quero usar coelho, tal. Então, eu estou trazendo para vocês a possibilidade que vocês podem fazer o experimento de vocês usando outras fontes, certo? Ok? Então, aqui eu Professor, mas se coloquei. parar para pensar, então, que era para ser vegano, tecnicamente não é, né? Pois Algumas é. pesquisas. É que eu não sei como que. É que realmente, agora você me perguntou do vegano, eu não sei como que eles usam, na verdade, né? Então é legal. Depois me passa o nome dos shampoos para ver se eu acho o trabalho científico que tem que ter. Tem que ter o trabalho Uhum. científico desse shampoo. Mas Professor, eu eu não uso da sala online. Aí a hora que a Julie perguntou que o senhor falou que no rótulo do shampoo deve ter, eu peguei para procurar e não achei nada. Só falava que não era testado em animais, mais nada. Eu li tudinho lá. né? Então, o meu também é da ação online, por isso que eu perguntei. Tá escrito um vegano enorme, Vegano, sabe? né? Então E, vamos e tem procurar. um. O que vocês fazem para vocês verem, que é bem legal? Manda depois para mim o nome certinho que eu vou É, tentar achar umas fontes de pesquisa aí, ó, se tem acha umas alguma. pesquisas bem legal do grupo Natura, porque a Natura é vegana. Se você entrar lá no Isso. site da Natura, você vai ver que tem uma parte lá que fala só sobre isso.
E aí, cada os produtos, principalmente os lançamentos, tem as pesquisas, como que foi desenvolvido, o que foi testado, tem tudo. Isso é legal, porque daí você observa a pesquisa para ver certinho o que eles usaram, então, no experimento deles, né? Pode ser que eles usaram um inseto desse, né? Não tenho certeza. Mas, Então, eu ou já vi então questão outras de fontes, né? hidratante. Uma Eu coisa que tenho um eles usam hidratante que ele diz que é também. vegano, mas eles usam inseto, por exemplo. Daí eu, Então, por isso daí que eu já perguntei. entra nesse mérito, né? Igual eu falei, às vezes, daqui uns anos, ainda a utilização desses insetos ainda vai ter a galera lá do salvem as moscas, entendeu? Pode acontecer, entendeu? Tudo pode mudar até daqui uns anos, Bem mas agora, provável, no né? momento, é o que é utilizado para não se usar ratos, enfim, né? Ok? Até questão de valores, né? É muito mais caro você criar um rato no laboratório, manter esse rato para o experimento, do que uma mosca, né? Você pode manter essa mosca num tubo de ensaio, por exemplo. É espaço, né? E aí, galera, falar da queridinha, óbvio, né? Vocês acham que vocês não vão aprender leishmania comigo, né? Óbvio que vão. Então, galera, aqui eu coloquei mais um exemplo de nomenclatura, porque aqui o foco é a nomenclatura. Então, Leishmania infantum. Leishmania, galera, é um protozoário, então faz parte daquele reino lá protista. São seres, então, unicelulares, então é uma célula só, já é o parasita. Unicelulares, e eles são eucariontes, então eles possuem um núcleo. É que agora eu não consigo mais projetar ele ampliado, mas depois eu mando para vocês essa apresentação, vocês vão conseguir observar melhor. Mas aqui, ó, eu tenho uma célula sanguínea, e esse grandão todo aqui, ó, é um monócito, beleza? Ele tem, isso aqui é a célula, tá? Falando da célula. Essa célula, então, tem esse núcleo aqui, ó, grandão, e o citoplasma, esse roxinho clarinho. Dentro desse citoplasma, vocês estão vendo um monte de bolinha, não estão? Ó, bolinha aqui, bolinha, 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 tá vendo? Umas bolinhas pequenininhas. Estão vendo? Sim, Sim. sim, estou Ótimo. vendo. Essas bolinhas seriam a Leishmania infantum na sua forma amastigota, tá? Então, a Leishmania, galera, ela vai ter duas formas. Ela vai ter uma forma que chama amastigota. Essa forma amastigota, então, ela vai estar presente nos hospedeiros vertebrados, certo? Então, no ser humano, nos animais, no cão, no gato, na galinha, no cavalo, no porco, todos eles podem ter leishmania. Então, essa forma amastigota vai ser encontrada, então, nesses hospedeiros vertebrados. A forma promastigota, ela vai ter um rabinho, então ela tem aquela forma alongada com a cauda, certo? Seria essa aqui, ó. Seria essa forma aqui, ó, tá vendo? Ela alongada com a cauda. Entenderam? Então eu tenho duas formas, amastigota e promastigota. Essa forma promastigota, ela está presente então no tubo digestivo do vetor. Lembram que é o vetor? É aquele então que vai carregar então esse parasita e fazer as mudanças de ciclo, né? Para conseguir infectar então os animais. Então, no caso, o vetor é o mosquitinho lá. Isso, o vetor é o flebótomo. Vou falar para vocês já, porque é óbvio que isso é curiosidade, né? Mas para ficar certo, ele não é considerado na classe inseta, né? Insecta de mosquito. Ele é um flebótomo, tá? Mas qual que é a diferença? Flebótomo, galera, é aquele que faz a ovipostura, então ele vai depositar os ovos
na matéria orgânica. Tá? Então, a diferença é essa. Os flebótomos, eles fazem a ovipostura na matéria orgânica. Já os mosquitos, eles fazem, então, a oviposição aonde? Quem sabe? Mosquito Vai da ser dengue. na matéria inorgânica? Por exemplo, mosquito da dengue. Onde faz a oviposição? Na água? Ah, Na água, entendeu? Então a diferença é essa: o mosquito faz a oviposição na água e os flebótomos na matéria orgânica. No caso, a água seria o hospedeiro? Não. Como é Não, não, água, não tem seria nada a ver. onde ele vai fazer a postura dos ovos, Não tem nada a entendeu? ver. Não, não, daí é outra coisa. Ele faz só a deposição dos ovos ali. Mas Entendi. beleza. Entenderam a diferença, então? Então, o mosquito ele faz a oviposição na água e o flebótomo faz a oviposição na matéria orgânica. Então, beleza. Então, eu estou falando aqui de nomenclatura, Leishmania, o gênero, infanto é a espécie. Tem vários tipos de Leishmania, tá? Então, tem Leishmania donovani, Leishmania brasiliensis, enfim. Aqui a gente está falando a mais importante para a veterinária, que é a Leishmania causadora da leishmaniose visceral, tá? Que é aquela que causa, então, Nossa, valeu alterações. muito. O que importante, importante, tem que saber que essa aqui é a leishmaniose, leishmania que causa leishmaniose visceral. Então vai ter muitas por aí depois. Ok? Então o que a gente falou? Que é um protozoário, que ele parasita, então, monócito aqui no caso, né? Do cão, do gato, da galinha, do porco, do cavalo. E ele fica nessa forma amastigota. A forma pró-mastigota está presente, então, no invertebrado, que ela também tem nome, tudo tem nome, que legal. Nome do flebótomo responsável pela questão da vetorial da leishmania é a Lutzomia longipalpis, certo? Então, o nome dela, Lutzomia longipalpis. Beleza? Nome popular, mosquito palha, birigui, entre outros, certo? Então, esse mosquitinho aqui, que não é o mosquitinho, né? É o flebótomo. Esse flebótomo que é o vetor da leishmaniose, que recebe esse nome de Lutzomia longipalpis. Esse mosquito tem um habitat de preferência dele ou não? Ele prefere matéria orgânica, né? Então, por exemplo, assim, ambientes sombreados, depósito de lixo, então onde tem lixo, folhas Resumindo, úmidas, aquele canil feito tudo de alvenaria, bem geladinho, fresquinho. isso, ótimo. Onde tiver matéria orgânica, inclusive eu deixei para o final aqui, mas já vou mostrar então, mas depois a gente relembra. Aqui é o ideal, galera. Galinheiro. Galinheiro é assim, é um prato de mão Sim, cheia. eu tenho um Porque já desses. foram, porque já foram, né, feitos vários testes e o sangue de preferência da lutzomia, que ela gosta, igual assim, sei lá, se vocês gostam de X-Bacon, é a mesma coisa. Então é o X-Bacon da lutzomia. Ela ama o sangue da galinha. Ela adora. Então, ela prefere o sangue da galinha. Então, imagina um galinheiro onde se não faz a higienização, então tem fezes, né? Geralmente são ambientes mais sombreados. Ali, galera, é o depósito ideal para a oviposição dessa lutzomia. Deixa eu te falar, qual que é o manejo de limpeza para você limpar isso aí? Olha, a amônia quaternária é um dos que mais se usam para tudo, né? Ela pega bactéria, vírus, protozoário. Então, a amônia quaternária seria o mais recomendado. Uhum. Então, você faz a limpeza, né? Evita, então, o depósito de matéria orgânica, de fezes, porque é onde esse mosquito, Calvírio. esse flebótomo faz deposição. Eu não vou achar esse negócio, mas calvírio é mais fácil. Calvírio não adianta também de nada, né? Você acha assim, cara, nessas lojas de ração, eles vendem essa amônia quaternária. É tipo um desinfetante. É Entendi. fácil achar, Beleza. tá vendo? Entenderam da leishmania?
óbvio, vai ter Ô, aula só de professor, leishmania. Hã? Pode falar. então, eu ia falar, mas tem alguma diferença, assim, do que... claro que tem, né? Mas, tipo assim, qual que é a maior diferença do que da leishmania em relação ao animal e no ser humano? Tipo assim, ela Assim, por exemplo, o cão é o hospedeiro definitivo. Por exemplo, assim, não é definitivo, é outro nome, pera. Tem um nome, mas ele é o principal hospedeiro da leishmania, certo? Por mais que ela goste, a ludzomia goste do sangue da galinha, não é o principal hospedeiro. Então, é o cão. O cão é o reservatório, isso. O cão é o principal reservatório da leishmania, certo? Ou o que quer dizer isso? Que ele é o principal ali que tem o protozoário e ele é capaz de criar, de você multiplicar essa leishmania muito mais no cão do que em outras espécies, certo? Então, por exemplo, se acontecer no ser humano, é como se fosse um hospedeiro acidental, porque ele prefere tanto dar o sangue da galinha e ele é hospedeiro, o reservatório é o cão. Então, se tiver um ser humano ali infectado, na verdade não é o preferencial da leishmania, então acaba sendo um hospedeiro acidental, entendeu? Aí, em questão de entendi. Sacou? Por isso que não tem tanto caso, mas tem caso de leishmaniose humana, mas não é tão comum, não, a gente não ouve falar tantos casos porque é mais em cão, certo? Ela prefere ali o cão. Tanto é que lá em mil e bolinha, quando fazia a eutanásia geral desses animais, mostraram então que retirar o animal só foi pior, porque daí começou a ter maior casos em humanos. Então, querendo ou não, o cão acaba sendo um escudo ali para os seres humanos, no caso de leishmaniose, certo? O flebótomo vai preferir o sangue do teu cão do que o seu, por exemplo, certo? Ah, entendi. Era isso que você queria saber, mais ou menos? Era isso. Você perguntou agora a questão de sintomatologia, vai depender muito do sistema imune, né, também. Ah, não, mas foi em questão do que você explicou mesmo. Beleza, tranquilo. Ok. Então, beleza, galera. Eu coloquei isso aqui porque para já ir adiantando algumas coisas, para quando a gente falar sobre isso de novo, já ter uma clareada na mente de vocês. Mas o foco hoje é aprender a escrever, certo? Então, a leishmania seria o quê? O gênero, infantum, a espécie. Lembrando que eu vou ter vários gêneros de leishmania, tal. Na verdade, um gênero e várias espécies de leishmania. Daí a gente Professor, vai. Pode falar. aquela questão que o senhor explicou, que não tem um rabinho, sabe? Ah, pô, a Pro Eu não mastigou. entendi. Não entendeu? Tá, Não. beleza. Então vamos lá. Então, eu tenho duas formas de leishmania, tá? Ela se apresenta de duas maneiras. Eu vou trazer para cá esse desenho que daí fica mais fácil. Espera aí. É ao vivo. Daí fica melhor para entender. Ó, então vamos lá. Então eu tenho duas formas que essa leishmania se apresenta. Ela vai ter essa forma pró-mastigota, que é essa que possui então esse rabinho aqui e tal, que essa forma ela está presente no vetor, tá? Então essa forma aqui está presente na ludzomia, beleza? Então essa forma aqui está presente na ludzomia, tá? Certo? Então isso aqui está presente no vetor. Aí, quando esse vetor suga o sangue ali, vai fazer o pastejo sanguíneo num cão, numa galinha, num cavalo, num porco, ela transfere então essa forma pró-mastigota para o hospedeiro,
tá? Então, aqui para o ser humano, para o cão e tal. Lá no cão, essa forma aqui vai entrar no monócito. Entrou aqui no monócito, ela vai ser fagocitada. Então, vem o monócito, fagocita essa forma promastigota. Nessa hora, ela perde essa cauda e vira uma forma amastigota, que é essa forma redondinha, beleza? E aí essa forma redondinha, ela se multiplica por divisão binária. Então, uma vira duas, duas vira quatro, enfim, sacou? Então, por isso que aqui aí acaba explodindo, digamos assim, destrói esse monócito ali, que ela começa a se multiplicar tanto que uma hora ela rompe esse monócito e aí ela cai na corrente sanguínea para ir para outros monócitos, outras células sanguíneas. Entendeu? Beleza. Aham, entendi. Obrigada. Beleza. Aí só para deixar mais louco ainda, então, na hora que. Aí eu vou falar o ciclo contrário. Então, aí depois, né, que se multiplicou, vem o flebótomo lá e o sangue do cachorro contaminado. Então, ele vai sugar essa forma mastigota, ele engole essa forma mastigota. Lá no tubo digestivo desse flebótomo, ocorre uma metaciclogênese. Essa metaciclogênese é o quê? A transformação da forma amastigota para a forma pró-mastigota. Então, daí lá no tubo digestivo corre essa mudança, ela vira essa forma pró-mastigota e aí volta todo o ciclo de novo. Entenderam? Essa matéria, o que a gente falou aqui agora, galera, é o que realmente a gente vai ver daqui para frente. Essa matéria é muito louca para que tem gente que gosta, tem gente que odeia. Então, assim, ou vocês vão me amar ou vocês vão me odiar, porque é isso mesmo, tem que saber todo o ciclo do parasita. Então, tem esses nomes que mudam. Então, é bem doido, mas vamos lá. Mas vamos lá, certo? Mas entenderam da leishmania como que é? Sim. Maneira geral? Ok. Aí, falando de epidemiologia, que faz parte também da nossa aula, é a ciência, então, que estuda a distribuição das doenças e os fatores de risco numa população humana. Identificar, então, a etiologia, o causa, enfermidade local e procurar entender como se dá o desenvolvimento e transmissão das doenças. Então, identificar a etiologia. Então, quem é o causador daquela doença? Como que é a transmissão? Como a gente já falou da leishmania hoje, por exemplo. Estudar, então, a história natural dessa enfermidade, como que ocorreu o desenvolvimento no tempo dessa doença. Igual falar de... Cara, vocês vão me odiar, porque o leishmaniose é que eu vou mais falar. A leishmaniose, por exemplo. A leishmaniose, ela foi feito todo um inquérito epidemiológico de onde veio esse trem aqui para o Mato Grosso do Sul. Ela começou, sabe onde? Em Corumbá, que veio da Bolívia. Então começou na Bolívia, foi para Corumbá e aí chegou em Campo Grande através da ferrovia. Então ela veio através da ferrovia que esse bichinho chegou em Campo Grande. Certo? Que doido, né? Então tem gente que estuda isso, galera. Estuda a epidemiologia da doença. Eu conheço uma menina que ela também vai investigar agora fósseis de lutzomia para ver qual que foi a origem pré-histórica disso aí. Doido, né? Então Meu descrever o Deus. estado. As pessoas são loucas. Descrever o estado de saúde da população sobre morbidade, mortalidade. Vocês sabem o que é a diferença de morbidade e mortalidade? Vou aprender agora. Não. Eu não sei, não. Beleza. Morbidade é, por exemplo, assim, aquela capacidade de transmissão, certo? Por exemplo, assim, vamos falar do corona. O corona já foi testado, então, que ele tem um alto risco de morbidade, que ele passa para outras pessoas muito rápido, certo? Ok? A mortalidade, por exemplo, tem doenças que pegou, morreu. Então, existem a possibilidade de morte 100%. Sacou? Então, a morbidade é a capacidade de uma doença transmitir para outros.
E aí pode ser alta ou baixa. Então, às vezes, tem doença que tem alta morbidade. Então, por exemplo, Covid. Tem alta morbidade, porque passa de uma pessoa para outra muito, muito rápido, muito fácil. Só que eu não vou falar que é baixo, porque, né, não vou entrar nesse mérito, né? Mas a mortalidade seria o quê? Seria a capacidade, então, daquele agente levar a óbito, levar à morte, certo? Então, ela pode ter uma mortalidade alta ou baixa. Conseguir entender a diferença de morbidade e mortalidade? Professor, mas em relação à letalidade, porque também tem essa palavrinha. Isso daí seria como se fosse um sinônimo de mortalidade. É Ah, tá. letal. Quer dizer que então aquela doença é letal. Ela levou, morreu, entendeu? Então ela é um sinônimo, pode-se dizer assim, da mortalidade. Beleza? Mas entendendo então o que é morbidade e mortalidade? Agora entendi. Beleza. Que morbidade então passa de um para outro e mortalidade é aquilo que a doença é capaz de causar a morte. E também na epidemiologia a gente consegue avaliar as intervenções ou programas de saúde. Inclusive, a gente vai falar de leishmania. Aí aqui existe essa tríade epidemiológica. O que é isso? Que para ter essas doenças parasitárias aí, precisa de todos esses agentes aqui, ó. Então eu posso ter o meio ambiente. Então, o exemplo de hoje. Só que isso vai ser usado para todos, tá? Então, por exemplo, meio ambiente, né? O caso lá da ludzomia, que ela faz, então, a oviposição no meio ambiente, na matéria orgânica. O próprio vetor, no caso da ludzomia, faz essa multiplicação no meio ambiente. Aí cria-se, então, um agente, né? Que é a leishmania. E aí isso vai para um hospedeiro, sacou? Obviamente que ele pode ter, então, do agente ter um vetor, no caso da leishmania precisa, então, da ludzomia, para daí sim infectar o hospedeiro. Mas de todas as maneiras aqui, ó, toda essa pirâmide, eu posso ter o agente indo direto para o hospedeiro, eu posso ter o meio ambiente, o hospedeiro indo para o meio ambiente. No caso da tênia, da lombriga, né? A situação lá, todo mundo lembra que é o tiozinho da fazenda que foi lá no mato, lá na grama, defecou no meio ambiente, então, e aí depois vem o bovino, se alimenta ali e acaba levando esse problema adiante. Vocês já tiveram? Não, não teve, né? Comigo mesmo, acho que vocês vão ver isso aí. Mas eu acho que lá na biologia vocês viram alguma coisa sobre isso, né? Da tênia. Pelo menos nos livros de biologia antigamente tinha o tiozinho lá defecando lá na grama, na fazenda. Então, a mesma coisa, é um hospedeiro, então, indo para o meio ambiente, certo? Então, mas para saber que existe, então, essa tríade epidemiológica com agente, vetor, hospedeiro e meio ambiente. Daí a gente vai para alguns termos, né, relacionados ao agente etiológico. A infectividade, então, é aquela capacidade de se instalar no hospedeiro. Então, qual que é aquela capacidade desse agente se instalar no hospedeiro? Isso chama infectividade. Aí vem para patogenicidade, aquela capacidade de determinar o aparecimento dos sintomas da doença. Então, tem algumas cepas, por exemplo, de bactéria que é mais patogênica que outra. O que é isso? Então, algumas cepas elas são mais agressivas, elas são capazes de causar mais doenças que outras. Só um exemplo. Virulência é medida pela intensidade da manifestação clínica da doença, tá? Então, é aquela capacidade de causar sintomas, isso é virulência. A resistência é a capacidade do parasita em sobreviver fora do organismo do hospedeiro. Então, isso é uma resistência. Então, isso aqui é mais comum em vírus, né? Então, quando a gente fala de vírus, o vírus, por exemplo, da sinomose, ele é um vírus resistente, né? Até no ambiente, dependendo se tiver as condições ideais. Por isso que fala aquela história, né? O vírus da sinomose, da parvovirose no ambiente ficam anos. Na verdade, ele fica ali uns 4, 5 meses, mas dependendo do ambiente, se tiver ambientes sombreados, se a vasilha desse animal, os potes, ficou ali nesse ambiente, pode ficar muitos anos, tá? Então, vai depender tudo das condições climáticas ali também. Mas isso chama resistência, tá? Então, o vírus da sinomose, da parvovirose, é um vírus resistente.
A persistência é a capacidade do parasita de permanecer em uma população de hospedeiro, persistente. E o tropismo é aquela capacidade de deslocar-se em direção ao hospedeiro. Então, o hospedeiro vai até o agente vai até o seu hospedeiro. Isso é tropismo. Galera, esses são termos, tá? Eu vou disponibilizar essa aula para vocês depois, para vocês pegarem. A gente vai para as vias de acesso. Vias de acesso pode ser a boca, que é a forma infectante é deglutida e vai para o tubo digestivo do hospedeiro. Então, isso aqui acontece muito com verminose, né? Então, na verminose, geralmente, o ciclo é através da boca, a via de acesso, então, é através da boca. O próprio vírus da parvovirose, a transmissão da parvovirose, ela é fecal-oral. Então, é algum animal ali que teve contato com as fezes contaminadas pelo vírus e entrou pela boca desse animal e vai causar a doença. Outra fonte de infecção, via de acesso, são as narinas, só que poucos parasitas usam. Aí vai entrar outro parasita hoje, o Estrus ovis. Vocês estiveram ouvindo, às vezes já falamos sobre isso, né? Então, o Estrus ovis são essas larvas aqui, então são larvas de mosca, que entram pelas vias aéreas, né, pelas narinas, e se alojam ali até a sua multiplicação. Depois que ela já está na fase de virar mosca, elas retornam e vão embora. Mais ou menos assim o ciclo, tá? Então vem a mosca, depositou os ovos, esses ovos ganham então as narinas, fazem a sua multiplicação, seu crescimento, entram então na fase de larva, quase já viram na fase de pupa, né? Já virando quase adulta. Aí ela sai para o meio externo até virar uma mosca e começar todo o ciclo novamente, certo? Então aqui a gente está falando de vias de acesso. Então uma via de acesso é a narina. Então eu posso ter parasitas que utilizam dessa via de acesso para ocorrer a multiplicação. O nome desse parasita é o Estrus ovis. Beleza? Posso ter também as vias de acesso como a pele, que constitui a porta de inúmeros parasitas que penetram por atividade própria na pele íntegra. Então, a gente falou sobre o Schistossoma mansoni, lá lembra que eu falei do caramujo e tal, da água, que ele ajuda a entrar ali na pele. Outro parasita bem importante, só que é uma bactéria, que também entra pela pele, a Leptospira. A Leptospira é uma bactéria espiralada, que ela aproveita desse formato dela anatômico para conseguir entrar na pele lesionada ali. Então, às vezes, por isso que tem a ver com a umidade, com a água, com a urina do rato ali, que daí fica úmido, né, aquele pé, e se tiver alguma lesão, melhor ainda. E ela entra por aquelas soluções de continuidade que chamam. Posso ter também através da mucosa, que são as aberturas do tubo digestivo, respiratório e urogenital. A gente já falou sobre o urogenital semana passada, né? Um exemplo. E também eu posso ter a via de acesso à própria placenta. E aí a gente vai para mais um assunto polêmico hoje. A gente falou só sobre assunto polêmico hoje, leishmania. E a gente vai agora para o Toxoplasma gondii, tá? Toxoplasma gondii. Então, gênero, espécie, Toxoplasma. Toxoplasma, galera, é aquele famoso lá do gato, né? Toda mulher grávida, dependendo do seu pediatra, vai falar para você sumir com os gatos, tá? Só que vamos entender isso hoje. Vocês, como veterinários, igual agora vocês viram que um veterinário assumiu a questão das vacinas lá, né, no ministério, não tá errado, tá, galera? Porque nós, veterinários, a gente tem capacidade para isso. A gente estudou imuno, a gente falou sobre vacina. Aí eu não vou entrar em mérito se é a melhor pessoa ou não, mas pode, tá? Então, vocês também, como veterinários, vocês têm a obrigação de saber sobre toxoplasma, tá?
porque vocês vão ouvir muito isso. Às vezes até com vocês pode acontecer. Às vezes vocês vão, no futuro, as A meninas minha aí mãe, ficarem grávidas e o pediatra vai falar para sumir com os gatos. Dúvidas? Alguém quer falar a alguma minha coisa? mãe tem o pediatra dela, quando ela estava grávida, o pediatra mandou ela sumir com o gato. Então, assim, é comum vocês ouvirem isso, tá? Mas vamos entender um pouco sobre isso. Óbvio que a gente vai ter uma aula só sobre isso, né? Hoje é só para abrir um pouco a mente, né? Então, o toxoplasma, galera, ele tem a ver até com o gato por causa desse ciclo aqui, ó. Só que o gato não é o vilão. O vilão é a falta de higiene, tá? Então, por exemplo, então vai ter lá o Toxoplasma gondii, que também é um protozoário. Até lembra um pouco aí a leishmania, mas é outro protozoário, é outro bicho. Então, vamos lá. Então, esse Toxoplasma vai fazer, então, o gato, vocês estão vendo que o ciclo acaba no gato, né? Então, o gato é o hospedeiro definitivo. Então, ele fica no gato. Só que esse gato, ele vai ter uma fase, então, aguda ali, que ele vai liberar os ovos desse toxoplasma uma vez. Só uma vez na vida esse gato vai liberar esses toxoplasmas. Aí ele libera nas fezes esses ovos de toxoplasma. Aí o que acontece? Esses ovos, então, são eliminados nas fezes e pode ter contato, então, por exemplo, aí vem uma mosca. Vem uma mosca aqui nessas fezes e vai para o alimento. Uma maçã, né? Uma verdura. E pousa lá e ela leva, então, o parasita, certo? Se o ser humaninho não lavar corretamente esses alimentos, ele pode se infectar com a doença. Entendeu? Então, uma das fontes é alimentar, mas é pelas fezes do gato. Então, o vilão aqui é as fezes. Só que se você fizer uma higienização correta dos alimentos, beleza? Outra fonte, às vezes pode ter contato aí com suínos, ovinos, tal, e com essas fezes também. Aí eles vão ficar encistados na musculatura desses animais. Então a ingestão de carne crua também não vai eliminar esses protozoários. E aí o ser humaninho também fica doente, certo? E aí o ciclo também acontece dessa maneira aqui, ó. Às vezes vem pombas, ratos, tem contato com as fezes, também fica na musculatura desses animais, e aí o gato vem e come esses animais. Então, assim que o gato pode se contaminar. Então, é legal para quem tem criação de gato não deixar esses animais comerem ratos, pombas, tá? Sei que vocês gostam de ver os bichinhos caçando, mas não é legal, tá? Então, galera, para ficar claro aqui, o gato, é óbvio, existe um risco. Então, se você tiver um gato, se você não fizer uma higiene correta, de pegar doença. Mas o gato não é o vilão, tá? O vilão são as fezes aqui, questão de mosca, porquis, né? Não lavar os alimentos, enfim. Entenderam? Professor, eu conheço uma menina que ela descobriu que estava grávida e todo mundo, tipo, as pessoas começaram a falar que ela tinha que dar aquele gato. Ela tem um gato, né? E mora no apartamento. Que ela tinha que dar porque o gato passava doença e falou várias coisas. Aí ela ficou preocupada e foi no médico, né? O médico falou para ela que não tinha nada a ver. Ele explicou isso aí. Ele falou assim: olha, o gato tem a doença, mas você só pega se você não tiver higiene e você não fazer a limpeza do seu apartamento. Como ela falou que morava em apartamento, ele falou para ela limpar todos os dias, sempre tá passando um paninho, não deixar ficar fezes nos lugares e deixar uma caixinha separada só para o gato fazer as necessidades. Ela falou que ela Comandou. podia ter o neném e o neném continuar lá com o gato, não tinha problema nenhum. Isso. Só que esse que é o problema, é que a maioria dos médicos já falam o contrário, né? Vai ser raro os médicos que vão defender assim, essa causa, né? Mas vocês têm que usar a ciência, né? Isso aqui já é estudado há 1000 anos, todo mundo sabe desse ciclo aqui. Beleza? O professor, no Pode caso, assim, falar. também não é obrigatório, né, essa forma de contaminação, tipo assim, pela placenta. Porque, por exemplo, a minha mãe, ela pegou da minha avó.
que a minha avó isso. tem. Uhum. Mas eu não peguei da minha mãe, nem o meu irmão, né, no caso. Sim. E daí, a minha avó, tanto que tem abuso de gato até hoje, né? Porque ela acha que foi o pobrezinho do gato que passou pra ela. Não, é normal, é comum a gente ouvir isso. Mas é uma das formas, tá, de transmissão. Mas a gente como adulto também pode pegar, assim, sem ter gravidez, por exemplo. Então, por exemplo, se eu me alimentar ali de uma maçã e não higienizar essa maçã e ela tiver contaminada por uma mosca que pousou nas fezes do gato, eu posso desenvolver toxoplasmose, só que a minha é diferente. Aí eu vou ter lesão ocular. Tem pessoa que até perde a visão por causa de toxoplasma, tá? Então é tudo questão de higiene, galera. Vocês vão ver, quando a gente fala de parasita, a maioria é cuidados básicos com higiene. Se você não tiver cuidado básico de higiene, vai ter a doença, certo? Então, voltando na mulher grávida, então acontece o quê? Pode ter doenças congênitas, né? Daí as pessoas, os bebês podem nascer doentes e tem lesões no sistema nervoso dessa criança, tá? Então, óbvio, né, galera? Existe um risco, só que não é o gato o problema, né? O problema não é o gato, certo? Ok. Daí a gente vai para mecanismos de transmissão. Eu tenho um mecanismo de transmissão que é direto, se dá de indivíduo a indivíduo, né? Então, posso ter doenças ali que vai ter transmissão de indivíduo para indivíduo. Pode ter doenças congênitas, que são aquelas que nascem, então, com a doença. Posso ter doenças que são pela via transplacentária e ainda contato de um animal para outro. Indireto vai ocorrer por vetores, então eu posso ter vetores biológicos e mecânicos, certo? Só o mecânico como que eu vou dizer o mecânico? É aquela situação de inoculação ali, pode-se dizer. Aí, conceitos epidemiológicos ainda, a gente vai para agente infeccioso. Então, vai ser o parasita capaz de causar infecção. Eu vou ter a situação de suscetível, que é aquele hospedeiro que é passível de sofrer a infecção, tá? Então, tem animais que são mais suscetíveis a uma doença. Doença, só o termo, né? É qualquer manifestação clínica ou estado mórbido resultante de alterações dos mecanismos reguladores da homeostasia orgânica. Então, como eu falei, da parasitemia, né? Então, que acontece a doença quando tem um desequilíbrio. Então, ali também são alterações reguladoras de homeostasia. Então, acaba o equilíbrio. Aí vamos para a terminologia. Zoonose. São aquelas doenças então, que acometem os animais e o homem. Só que ainda, esse é o termo completo, digamos assim. Mas a gente tem as especificidades. Então, eu tenho uma antropozoonose, que é uma doença, então, mantida na natureza em reservatórios animais e transmitidas ao homem. Então, vai ser aquele realmente do animal para o homem. Antropozoonose. Aí entra as leishmanioses tegumentares, entra a raiva, entra a brucelose, entre outros. Eu tenho a situação da zoantroponose, que é transmitida do homem para o animal. Daí aqui é o contrário, é o homem que está levando para o animal. Aí, por exemplo, a cisticercose, que é aquela situação que eu falei lá das fezes na fazenda, a tuberculose, então é o homem que leva para o animal. Tem a situação da anfixenose, que é transmitida entre o homem e os animais. Então, por exemplo, a própria leishmaniose pode ser transmitida também do homem para os animais. Esses termos, galera, eu não vou cobrar porque a própria literatura, ela meio que se confunde com as coisas ali. A antroponose é transmitida ao homem a partir de um homem. Então, de homem para homem, antroponose. Então, por exemplo, a AIDS, né? A gente vai para a fonte de infecção. Eu posso ter organismos vertebrados, onde o agente pode sobreviver e multiplicar-se tendo acesso ao meio exterior. Tá? Então, é igual eu falei, a gente pode ter organismos vertebrados, que é o responsável ali pelo ciclo, né?
Eu posso ter modalidades de fonte de infecção, que daí são animais doentes, portadores e reservatórios. Como eu falei, o cão é o principal reservatório da leishmaniose, da doença da leishmania, no caso. As vias de eliminação é o meio ou veículo pelo qual o parasita é eliminado na fonte de infecção. Pode ser por secreções, excreções, sangue, exudatos, descargas purulentas, descamações epiteliais, pode eliminar esse parasita pelo leite, pode passar pela placenta, certo? Aqui é só mais conceitos, tá, galera, de epidemiologia, que é a via de eliminação, fonte de infecção. Temos a via de transmissão, que é o meio ou veículo pelo qual o parasita alcança o novo hospedeiro. Pode ser pela água, pelo ar, por poeira, pelo solo, por fomites. O que é um fomite? Por exemplo, um potezinho de ração, um pote de ração, um coxo, tudo isso são fomites. Arreio, né, falando de grandes animais, o arreio seria um fomite. Alimentos, hospedeiros intermediários e vetores. Então, isso são as vias de transmissão. A gente estudou hoje que então, a leishmania precisa de uma transmissão vetorial. Tem doenças, por exemplo, o vírus da sinomose. Ele já falou sobre isso, eu acho, né? Ele aproveita as gotículas de ar, de água, em suspensão no ar. Então, ele é um vírus que se multiplica, que aproveita da umidade do ar, então, dessas gotículas de ar, de água no ar para causar a doença. A porta de entrada, como a gente já falou também hoje, ela pode ser pela qual o parasita penetra nesse novo hospedeiro. Pode ser pela pele, pela mucosa, pela via oral e pelo trato geniturinário, né? Igual vocês vão estudar piometra, por exemplo, que é aquela patologia do sistema reprodutivo da fêmea. Geralmente, a bactéria, ela entra pela via do trato geniturinário ali, certo? Então, é uma porta de entrada. Aqui é mais conceito, tá, galera? Aí, quando a gente fala de profilaxia, é o quê? É para as formas, então, de evitar essa doença, né? Então, a melhor forma de eliminar os parasitas é interromper o seu ciclo epidemiológico. Então, assim, como que vocês vão evitar uma doença, como vocês vão evitar uma leishmaniose, evitar uma toxoplasmose? Principalmente evitar os ciclos. Então, assim, o tratamento da água é o correto, o saneamento básico, a educação sanitária. Isso é muito importante, galera. Isso aqui é muito importante. A nós, como veterinários, é a nossa obrigação essa parte de educação sanitária. Por quê? Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que você vai falar, por exemplo, da leishmania. Vocês hoje aprenderam tal, bonitinho. Mas é a sua obrigação replicar isso, tá? Vocês têm que falar, então, para as pessoas o máximo possível, evitar, então, essa questão de matéria orgânica, de fazer a limpeza. Então, tudo isso faz parte da educação sanitária. Igual aquelas propagandas da dengue, sabe? Água parada, pneu e não sei o quê. Aquilo lá é uma educação sanitária. Então, o veterinário, ele também é responsável por essa parte da educação sanitária, tá? Porque é isso aqui que vai evitar, então, vai cortar o ciclo. Se você não tiver ali matéria orgânica no quintal, não vai ter o ciclo, não vai ter onde esse flebótomo fazer a oviposição. Lavar alimentos. Hoje a gente viu a toxoplasma. O problema da toxoplasma é a falta de higiene. Então, lavar esses alimentos é muito importante. Hoje eu acho que em função do Covid, né, a galera tá aprendendo a chegar no mercado, lavar esses alimentos, né? Inclusive é uma nova modalidade que todo mundo já odeia, né? Lavar alimento que chega do mercado, mas é necessário. O destino adequado, então, do lixo, não deixar o lixo no ambiente ali, e ainda tratar doentes para impedir a proliferação. Tá? Então, por isso que também o tratamento da própria leishmaniose é permitido justamente para isso, porque o tratamento ele diminui
a parasitemia. Então, vai diminuir o número de parasitas nesse animal. Então, isso é bom, porque diminui o risco de um novo flebótomo sugar o sangue desse animal e começar o ciclo de novo. Então, o tratamento também é muito importante. E aqui também tem mais uma tríade, que é a tríade profilática, que é, então, tratar os indivíduos infectados, educar as pessoas então, em relação à higiene pessoal e dos alimentos, e o saneamento básico, né, de água, dejetos e lixo. Então, com isso aqui, a gente consegue até eliminar, então, os ciclos desses parasitas, certo? Aí eu coloquei esse slide aqui porque é o que a gente já falou hoje, né? Então, que o flebotomínio da leishmania, que é a Lutzomia longipalpis, ela prefere, então, fazer a multiplicação na matéria orgânica, ela cheia de flebótomozinho ali. Ela adora fazer a multiplicação nesses ambientes e principalmente, então, em galinheiros, onde você vai ter a presença aí da galinha e da matéria orgânica ali nesses galinheiros. Certo? Tranquilo. Dúvidas? Dúvidas, crianças? No momento, não. Sempre Eu assim, tive né? minha dúvida na hora da prova. É normal, né, É galera? bem isso. Deixa eu imprimir a lista de presença. Hoje tivemos 9 alunos. Ó, que lindo. Ai, que triste. Que Professora, triste. essa aula tá igual a aula passada. A gente presta atenção, a gente entende tudo. Vai fazer a Ah, atividade mais básica, não sabe nem colocar o nome. mas é aí que tá, porque a atividade ela é a ver com o livro, né? Então é legal vocês pegarem o livro, darem uma lidinha, assim, né? Porque é complementar, digamos assim, né? Às vezes o que eu tô falando aqui não vai bater muito lá com o livro, né? Mas eu coloco aqui coisas mais práticas, assim, que vocês realmente vão usar, né? Na Então, não rotina, né? pode passar nada do livro, então, rapaz. Oi? Não pode passar a atividade do livro, então. Você Ah, está lógico que completando nossa pode, vida. cara. O livro é complementar, bicho. Tem que ler o livro. Você está complicando nossa Inclusive, vida, hein? mas hoje, inclusive, tem de novo, tá? Toda aula vai ter, tá? Então, hoje, Meu Deus. vocês pegam o livro, a mesma coisa. Aí vocês podem mandar até segunda-feira que vem, do mesmo esquema. Manda lá um, tal, dois, beleza? Eu Ah, gostava do senhor, viu? Ah, é de boa. Vocês têm aí agora é 9 horas, vocês têm até as 9h30 para fazer rapidinho. professor, meu Deus do céu, não. Eu gostava do senhor. Nossa, É o tanto de louça que tem na minha pia, você não fala um negócio desse. meu Eu tenho que Deus, limpar a casa ainda, professor. meu pai. Beleza, crianças? Então, por hoje.